Tá valendo já. Ok, vamos lá. Bom, gente, então, como eu disse, agora é o momento da gente começar a explorar de fato o que é a cosmovisão islâmica, né? E como eu disse que eu citei Calvino, né, antes do almoço, dizendo que ele enfatizou a teorreferência, né, o fato de que tudo no fim das contas diz respeito ao modo como nós vemos Deus. Então eu vou começar exatamente por aí. Não é segredo para ninguém que os muçulmanos rejeitam a Trindade, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu acho que é importante a gente se deter só um pouquinho nesse ponto para entender um pouco melhor o que é que está em jogo, né? Porque nós defendemos, claro, a doutrina bíblica da Trindade, que significa basicamente que num certo sentido Deus é um, mas num outro sentido Deus é três. E isso já gerou muita confusão ao longo da história da igreja, né? Mas o ponto importante a ser destacado aqui, acho que nessa conexão com a questão do islamismo, é um ponto que eu acho que, pelo menos até onde vai meu conhecimento, Van Til foi quem formulou melhor, ou de modo mais explícito, quando ele chamou a atenção para o fato, eu acho, se não me engano, as palavras que ele usou eram essas, mas se não foram essas, eram parecidas. Não vou citar aqui entre aspas, mas a ideia é que em Deus a unidade e a pluralidade são igualmente últimas, né? Acho que era essa a expressão que ele usava. E o que ele queria dizer com isso? Porque é comum a gente pensar, e até ao longo da tradição teológica houve algumas tendências nesse sentido, que de alguma forma existe um núcleo que é Deus, e que as três pessoas da Trindade de alguma forma estão ali um pouquinho abaixo dessa unidade primordial, né? Essa é exatamente a visão islâmica, de que a unidade de algum modo é mais importante do que a pluralidade em Deus. E a fé cristã é radicalmente oposta a isso, naquela eterna briga, né, dos filósofos com a questão do uno e do múltiplo, né, de como conciliar as duas coisas, dessa tensão e tudo mais. O cristianismo resolve a coisa exatamente dessa maneira. Ó. Em Deus existe tanto unidade quanto pluralidade. E nós não vamos nunca tentar reduzir um ao outro ou dizer que um é mais importante do que o outro. Essa ideia não é só no contexto da nossa apologia contra o Islã, não. Isso é uma coisa que tem um alcance muito grande, porque a partir do momento em que você reconhece alguma gradação ou uma importância maior da unidade sobre a pluralidade, ou o contrário, então você começa a ter toda aquela série de distorções, né? O politeísmo, pelo menos o politeísmo mais popular, é o partido da pluralidade prevalecendo, né? Mas mesmo em religiões tremendamente politeístas na prática, como o hinduísmo, por exemplo, como várias formas de budismo, existe uma consciência lá de que existe uma unidade por trás daquilo. Então, por exemplo, mesmo tanto do politeísmo quanto até do concepção monoteísta, né? Tem alguns budistas que são agnósticos ou até ateus mesmo, mas tem alguns budistas que creem em Deus. O que torna todos eles budistas não é a questão de Deus existir ou não, ou de se é um só ou se são muitos. O que acontece é simplesmente que isso é pouco importante para ele. Você pode encontrar um budista que diga, não, Deus existe, mas eu não quero nada com ele, eu estou interessado em atingir o Nirvana, eu estou interessado naquela realidade última que está lá por trás de Deus. A questão é que para nós não existe uma realidade última por trás de Deus, né? A realidade última é Deus, na sua unidade e na sua pluralidade. Mas quando você não enfatiza isso corretamente, você tende muito facilmente a uma espécie de hierarquização que está na raiz lá daquele velho problema da grande cadeia do ser, né? Que é um termo que se consolidou aí na história do pensamento. O hinduísmo também, por trás de toda aquela grande variedade de deuses, de rituais, de cultos, de encarnações de Vishnu e até de uma concepção trinitária que existe ali. Na verdade, o hinduísmo é uma confusão danada, não vou nem tentar explicar isso, mas um amigo meu dizia muito bem que o hinduísmo não é uma religião, ele é uma federação de religiões. Então você tem uma diversidade estonteante ali dentro, mas sempre tem ali por trás uma convicção
de que existe uma unidade, de que existe um ser indivisível por trás de tudo aquilo. E é isso que os santos hindus buscam nas suas experiências místicas, e dentre outras maneiras. E até na teologia ocidental isso apareceu em alguns momentos, né? Principalmente na teologia liberal. Você tem Paul Tillich dizendo, né, por exemplo, o Deus além de Deus, né, a expressão que ele popularizou, quer dizer, existe esse Deus aí e tal, mas nós queremos ir além dele. Isso são outras tantas formas de pensamento apóstata, mas sempre dessa maneira, sempre colocando uma parte do que Deus é num plano inferior, ou querendo criar uma divisão, uma hierarquia entre a unidade de Deus e a sua pluralidade, ou entre a unidade suprema que é Deus e a pluralidade que estaria então confinada à esfera criada. Fala, querido. Transpondo isso para uma religião secular, como a de hoje, seria mais ou menos, em todo pós-moderno, a existência de uma consciência de uma unidade da razão, a existência de universais, mas justamente contra os quais eles se levantam. A consciência está ali sempre presente, mas ela é vista como algo errado, que é preciso combater. Sim, exatamente. No caso do Islã seria exatamente o contrário disso, né? Quer dizer, o Islã tende a varrer para debaixo do tapete toda a pluralidade, por causa desse apego a uma unidade absoluta. O Islã é a religião que se empenha em todas as esferas, em todos os âmbitos, até os mais sutis, em tomar sempre o partido da unidade e considerar a pluralidade como uma coisa. Primeiro, no plano da relação com Deus, a pluralidade estaria sempre na esfera das coisas criadas, né? Não existe lugar para a pluralidade na natureza de Deus. E é nesse sentido que ele se opõe à Trindade. Até alguns muçulmanos bem ecumênicos, que eu vou falar deles mais para frente, quando chegam na questão da Trindade, eles tentam conciliar com a Trindade cristã, mas de um modo que preserve essa hierarquia, que coloque lá uma unidade fundamental por trás de tudo. Aí alguns vão dizer que não, tem 3 pessoas aqui, mas o ser de Deus, que é uno e central, é que é o mais importante, é o mais divino, como se as 3 pessoas fossem um pouquinho menos divinas. E outros vão dizer uma coisa um pouco pior ainda, que é, não, o Pai é que é Deus verdadeiro, Jesus é um pouco menos Deus, o Espírito Santo é um poupouquinho menos ainda, e aí vem toda uma hierarquia. A testemunha de Jeová não é mera conhecimento. Não é, de modo algum. E dessa ênfase na unidade deriva o caráter abertamente autoritário. Você quer dar palestra no meu lugar? Você já está antecipando o que eu vou falar lá na frente. É só tirar gosto. Não quero tirar gosto. Não, estou brincando, mas na verdade eu ia falar disso daqui a pouco, mas ainda nesse tema. Mas de fato, assim, as repercussões disso na política são um dos pontos que a gente vai abordar aqui, tá? Mas é exatamente isso. Note que nós não vamos entender muito bem os muçulmanos se nós não percebemos que, num sentido muito fundo, muito instintivo e até muito inconsciente da parte da maioria deles, a pluralidade é sempre vista com desconfiança. Para eles é como se fosse uma espécie de mal necessário, mas que não tem um lugar muito legítimo na cosmovisão deles. E isso vai aparecer em muitas instâncias. Tá? Por exemplo, na questão litúrgica, que é a questão da Abidá, ou da boa inovação, os muçulmanos mais, digamos assim, mais fundamentalistas negam que haja a possibilidade de você inovar liturgicamente sem que isso seja uma coisa ruim. Sim, com certeza. Embora, paradoxalmente, o próprio fundamentalismo seja uma inovação, mas eu vou chegar nisso mais para frente. Mas, exatamente, a questão de como cultuar, né, isso é uma coisa central para eles também. Eu vou mostrar mais para frente que não existe propriamente uma consciência histórica no Islã. Tá? Essa ideia de um progresso histórico, de seja lá o que for, não cabe muito bem na cosmovisão deles. Mas está ligado exatamente a isso, né? Há uma ênfase na unidade, uma ênfase excessiva, uma ênfase na unidade não contrabalançada pela ênfase na pluralidade. Tudo isso começa lá na concepção que se tem de Deus. Posso interromper por um motivo totalmente mundano? Pode. Não senti que esse tipo de Então, pode.
E vai ser irritante para quem escutar também. Pode pausar aí. Ok, então vamos lá. Isso tem algumas consequências que são de longo alcance, tá, no pensamento islâmico. Uma é a ênfase um conceito de transcendência de Deus, digamos assim, que é diferente do nosso. Nós acreditamos que Deus é transcendente, no certo sentido, né, no sentido de que Ele é a única realidade última e incriada, claro, e é o sustentador de tudo e tudo mais, mas nós também acreditamos que Deus é imanente num outro sentido, né, no sentido da sua presença constante, da sua providência, de que nada escapa ao seu decreto, que Ele não é indiferente a nada e tudo mais. Mas a concepção islâmica da transcendência de Deus, ela é uma transcendência tão extrema, digamos assim, que se torna impessoal, ou se torna uma espécie de totalmente outro. Isso, exatamente. Se torna irrepresentável, no certo sentido. Até mesmo em termos de analogia, né? É muito complicado para um muçulmano ter até uma concepção mais precisa de quem seja Allah. Allah é um grande misterioso para eles. O Kuyper, lá no Calvinismo, quando ele faz lá uma pequena classificação de cosmovisões, né, ele coloca muito perspicazmente, digamos assim, o islamismo na esfera no conjunto da total separação, né, entre Deus e a criação. Acho que é logo no primeiro, não lembro se é no primeiro ou no segundo capítulo, né, lá do Calvinismo, quando ele fala, primeiro, né, quando ele fala que o protestantismo se caracteriza pela concepção de uma relação entre Deus e o homem que é sem mediação, né? É mediada por Cristo, e Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Enquanto o católico enxerga uma mediação na igreja, e aí ele coloca o panteísmo, né, como sendo uma total imanência de Deus na criação, e coloca o islamismo como sendo o extremo oposto, em que Deus é tão transcendente que ele, na verdade, não entra em comunhão verdadeira com o ser humano. E isso, é claro que é diferente do mero deísmo lá do século XVII, XVIII, né? Mas num outro sentido isso é uma coisa constante, e nós vamos ver aqui ao longo da palestra algumas consequências disso em várias áreas também. E a outra questão é a grande importância que os muçulmanos dão à ideia de uma simplicidade, né? Na verdade, isso também não é só uma concepção da simplicidade na natureza de Deus, mas a simplicidade está ligada exatamente à questão de uma preferência constante pela unidade, né? Aquilo que é complexo, aquilo que é composto de partes, aquilo que tem nuances, aquilo que muda ao longo do tempo, não é uma boa... não é visto com bons olhos, ainda que muitas vezes de modo inconsciente. Então, nós vamos ver que a visão que os muçulmanos têm da religião, quando eles olham para a religião deles, eles enxergam valor justamente na simplicidade. Não existe esse monte de nuances e de complicações e posso até dizer, de paradoxos que existem na fé cristã, ou de tensões entre coisas que nós não captamos muito bem. Então não entra na cabeça do muçulmano, por exemplo, a ideia da própria trindade, né? Como é que Deus é um e três ao mesmo tempo? Ou como é que Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Ou como é que a Bíblia pode ser palavra de Deus e ao mesmo tempo ser palavra de João, de Pedro, de Isaías, de Davi? A Bíblia, a cosmovisão cristã de modo geral é cheia desses constantes contatos, digamos assim, entre o divino e o humano, entre a unidade e a pluralidade. São coisas que fazem parte, que moldam o nosso jeito de enxergar o mundo, e o muçulmano está totalmente alheio a isso. Para ele olha para o que a gente crê e vê uma confusão danada, tentativas de harmonizar coisas que muito obviamente não são harmonizáveis. Então isso tem efeitos. Vamos dizer assim, essa idolatria da simplicidade, ela gera uma visão
uma visão de Deus que exclui, na verdade, todo o contato e que exclui toda a ideia de composição. Isso vai se referir não só à rejeição deles da encarnação, não só à visão que eles têm da inspiração do Alcorão, que é diferente da nossa. Na verdade, não existe uma inspiração do Alcorão. Quando a gente pensa na inspiração bíblica, é o quê? O Espírito Santo guiando de algum modo que nós não entendemos no fim das contas o coração e a mente dos escritores bíblicos, mas de um modo que eles, ao escreverem, estavam expressando seus próprios pensamentos, seus sentimentos, estavam escrevendo com o seu estilo, etc. E a Bíblia tem momentos em que Deus chega e diz, e dita uma coisa e o profeta vai lá e copia, mas muitas vezes também tem pessoas falando, né, em primeira pessoa, eu vi isso, eu vi aquilo, etc. O Alcorão não tem nada disso. Eu não sei se vocês... Algum de vocês já leu o Alcorão? Não. Eu já li parte. Tá. Ele, digamos assim, o Alcorão pretende ser um ditado de Deus. Exatamente. O verbatim. Exatamente. Na verdade, não existe uma inspiração, não existe uma participação de Maomé na redação do Alcorão. A gente não pode falar que Maomé escreveu o Alcorão do mesmo jeito que você pode falar que Isaías escreveu o livro do profeta Isaías. Não, na verdade, foi ditado a Maomé o que ele deveria dizer, e ele deveria chegar para o povo e recitar exatamente o que ele disse. Então não tem nenhum disse Deus, 2 pontos. Não tem. O Alcorão, porque disse Deus é palavra de Maomé, então já não entra. O que tem lá, sempre que está na primeira pessoa, é Deus falando. Deus fala para Maomé, então a segunda pessoa é Maomé. E quando fala eles... Então é o resto, pode ser os outros muçulmanos, pode ser os judeus, os cristãos, depende de quem está falando. Mas é sempre Deus falando com Maomé, e Maomé chega para o povo e diz exatamente isso, Deus falando com ele e ele repete para o povo. Então Maomé chegava para o povo e dizia eu, mas quando ele dizia eu, ele estava repetindo o que Allah tinha dito. Quando ele dizia tu, era ele mesmo, ele estava repetindo o que Allah tinha dito. Então até aí, na simples... um detalhe da forma literária do Alcorão, a gente já consegue ver sinais claros dessa separação total. Um outro ponto que a gente vai ver daqui a pouco é que a Norma levantou aqui a questão do autoritarismo, né? Assim, não existe na cosmovisão islâmica. É claro que eu não vou dizer que nenhum muçulmano pensa assim, mas pensando na tendência natural da cosmovisão islâmica, não é fácil para eles imaginar uma pluralidade de pessoas, por exemplo, com convicções diferentes, convivendo em situação de igualdade civil. E se a gente pensar no âmbito da família, é a mesma coisa. A raiz do problema da opressão da mulher no mundo islâmico está exatamente aí. A mulher é uma coisa que é meio estranha, né? É diferente do homem. E então ela não existe algum sentido em que se pode dizer que ela é igual ao homem, porque ela é diferente, não? Ela tem que estar necessariamente abaixo. Sim? Inclusive o Maomé ele tem uma frase do Alcorão bem interessante, é que Maomé diz que a mente da mulher como um antro de ninharias, como um lugar que é cheio de coisas sem importância. E é por isso que o homem deveria guiar. Isso é do Hadith, não é? Eu acho que é do Hadith. E se a palavra de Maomé não está no Alcorão, então eu acabei de falar. Mas existe uma tradição oral sobre os ditos de Maomé, né, que é muito importante também. E ainda tem a questão da ideia comunitária do islamismo, porque o islamismo é mais a religião da Umma, que é a comunidade islâmica, do que a religião do indivíduo muçulmano. Exatamente. A inferioridade da mulher, então, ela é ontológica. No nosso caso, a submissão ela é funcional, mas tanto o homem quanto a mulher são cordeiros, né? A mulher é cordeira da mesma vida, tá lá em 1 Pedro. Mas para eles não, a coisa é de fato ontológica, a mulher de fato é diferente. Já nasceu assim. Isso que eu vou aproveitar esse gancho para perguntar isso, André. Como é que é a questão da criação do Islã? Tem alguma relação com essa relação com o papel do homem e da mulher com a criação do Alcorão? Sim, não. Eu vou falar agora, o próximo tópico é justamente sobre a visão islâmica do homem. Tá? Aí eu vou lidar mais ou menos com essa questão. Mas se você não ficar satisfeito, você pode perguntar de novo. Tá? Pois é, isso aqui são só... assim,
é só para mostrar o quanto aquilo que nós sem perceber adotamos, né? Assim, nós não percebemos o quanto a visão que nós temos da Trindade molda toda a nossa cosmovisão, molda nossas categorias básicas de pensamento, né? Então, para começar a entender minimamente o muçulmano, a gente tem que entender que ele foi moldado por categorias bastante diferentes nesse nível extremamente básico. E vocês vão ver que essa questão da unidade e de uma certa rejeição da pluralidade, ela é onipresente em tudo que eu vou dizer aqui até o final dessa palestra. Então agora eu vou fazer o que eu acabei de dizer aqui e passar para um breve exame da visão islâmica do que é o ser humano, né? O que é a antropologia islâmica. Bom, primeira coisa é exatamente a questão do relato da criação, né? Eu vou chamar a atenção só para um detalhe aqui. Eu falei, né, sobre a questão da absoluta transcendência de Deus ao ponto de uma certa impessoalidade. Se você ler o Alcorão às vezes até repete as mesmas histórias várias vezes, né? Abraão, por exemplo, aparece em vários momentos diferentes, vários profetas do Antigo Testamento. A história de Adão, se não me engano, também é contada mais de uma vez. Mas a história é contada de maneiras que são diferentes da narrativa bíblica em alguns pontos importantes. E você lendo à primeira vista, assim, você pode nem prestar atenção nisso, porque a gente está muito condicionado pelo modo como a Bíblia descreve o relato da criação, né? Mas é significativo não só algumas diferenças de fato na narrativa, que eu não vou desenvolver isso extensamente aqui, mas também algumas coisas que não estão no relato corânico. E a coisa mais importante que eu acho que vale a pena destacar nesse contexto é que o Alcorão em momento nenhum descreve Adão e Eva como tendo sido criados à imagem de Deus. Porque se Deus é o uno absolutamente transcendente e sem análogo algum no mundo criado, porque o mundo criado por definição é o mundo da pluralidade, então a simples ideia de alguma coisa no mundo criado, nem que seja o próprio homem, ser de alguma forma representação da imagem de Deus, ou ser análogo a Deus em algum ponto, isso é um ponto problemático, é um ponto que não tem muito sentido dentro da cosmovisão islâmica. Embora, pode parecer estranho, né, porque eu justamente acabei de falar que, de algum modo, os muçulmanos são influenciados pela sua concepção de Deus. Essa concepção de Deus como unidade absoluta, unidade sem pluralidade, ela acaba se refletindo em muitas instâncias, na sua vida familiar, na sua vida social e tudo mais. Mas essa é uma influência que acontece apesar do que o Islã ensina sobre Deus, porque de fato não existe essa ideia de uma representação possível, ou de uma analogia de alguma coisa que se pareça com Deus e que possa ser encontrado no mundo criado. Então Deus é sempre absolutamente transcendente. E um outro detalhe que eu vou chamar a atenção aqui é que esse ser absolutamente transcendente, ele detém toda a soberania, digamos assim. Então não existe a ideia de um mandato cultural, não existe a ideia de uma missão que Deus confere ao homem no sentido da mordomia, no sentido de o homem ser um representante de Deus como autoridade sobre o mundo, ou qualquer coisa do tipo. Tanto é que, por exemplo, no Gênesis você vê lá quando Deus cria Adão, ele chama Adão e diz a Adão que deu nome aos animais, né? Isso aí é claro que tem um sentido um tanto semiótico, vamos dizer assim, né? Não é que, assim, alguns autores dizem que Adão estava ali participando do ato de criação, né? Mas eu não gosto muito dessa formulação. Eu prefiro dizer que Deus permitiu que Adão discernisse as estruturas da criação e participasse aí sim na descrição disso, né? O homem ia deixar a sua marca ali, a sua criatividade, ou como diria Tolkien, né, a sua subcriatividade, mas teria uma certa medida de liberdade ali para na interpretação, vamos dizer assim, daquilo que Deus havia feito e na nomeação disso. Mas mesmo isso não existe no Alcorão. No Alcorão, quando Deus cria os animais, é o próprio Deus que dá o nome dos animais.
ele não dá essa liberdade para Adão para dizer como é que é o nome dos animais. Ele chega e diz para, em vez de dizer a Adão, trazer os animais para que Adão dê nome, o que ele faz é trazer os animais e falar para Adão qual era o nome de cada um. A coisa já resolvida. Então, por aí a gente, nesse simbolismo básico, a gente já começa a ver alguns sinais dessa distância absoluta, né? dessa concepção islâmica de Deus, que é muito diferente da nossa. Bom, dito isso, acho que a coisa mais importante que eu tenho a dizer a vocês sobre a visão do homem no Islã é que é uma visão que nós consideraríamos nada menos do que herética. Ela é uma visão tanto parecida com a de Pelágio. Acho que o que existe de mais parecido com a antropologia islâmica dentro da tradição cristã é a heresia pelagiana. É a ideia, eu tenho livros aí de muçulmanos que dizem isso com todas as letras, a ideia de que o homem nasce puro e ele é corrompido pelas suas más escolhas, pela influência dos outros, da sociedade e tudo mais. Mas a ideia de uma depravação do coração humano, a ideia de uma queda que aconteceu no passado e que fez com que nós recebêssemos uma natureza corrompida, isso absolutamente não existe. Existe sim, Adão pecou lá no paraíso, tudo bem, isso existe. Mas não existe nenhuma sugestão no Alcorão ou na tradição islâmica em geral de que aquele pecado de Adão tenha sido de alguma forma diferente nas suas consequências de qualquer outro pecado. Foi simplesmente o primeiro pecado. Adão foi criado e pecou, e desde então a gente está reproduzindo esse padrão, mas não porque nós herdamos isso. É como se cada homem caísse de novo, né? Mas mesmo essa queda individual não é uma queda ontológica, digamos assim. O homem é visto como um ser fraco, né? Um ser que precisa de... como se fosse meio burrinho assim, tem uma vontade meio vacilante e tudo mais, mas não como um ser depravado, né? Essa é uma visão islâmica que já começa a se afinar um pouco com várias coisas que a gente tem aqui na nossa tradição ocidental, né? Com a filosofia grega, com o humanismo na Renascença, com o iluminismo mais recentemente. O homem é ignorante, precisa conhecer. Exatamente. Então, e claro, se não existe uma depravação humana, também não se pode falar em efeitos noéticos do pecado, né? E na verdade esse é o ponto. Eu falei agora há pouco que o muçulmano vê valor na sua religião pela sua simplicidade, né? A simplicidade dos seus dogmas, vamos dizer assim, a simplicidade dos seus rituais, o fato de que a simplicidade, a clareza das suas leis, de todos os seus preceitos e por aí vai. E eles olham para o cristianismo, por exemplo, e vem uma confusão danada. Eles olham para o hinduísmo e vem uma confusão danada. Mas lá, para eles, é tudo muito simples. A clareza não é a clareza exatamente cartesiana, né? A clareza racionalista. Mas não está tão longe disso, de certa forma. Eu digo que não é racionalista porque os orientais, de modo geral, não têm esse talento para o racionalismo, né? Eles até... assim, apesar de haver exceções notáveis, claro, mas eles não têm uma valorização muito grande do rigor analítico, né, daquele uso da razão muito certinho e tudo mais. Não é exatamente nesse sentido, mas se a gente tomar a razão no sentido amplo, né, no sentido em que Van Til, por exemplo, usava o termo, que é para descrever não só a razão analítica, mas a totalidade das faculdades cognitivas humanas, então a gente pode dizer que esse aspecto cognitivo, que um autor muçulmano que eu tenho aí chama de inteligência, né, exatamente com o propósito de dar um sentido mais amplo do que a simples razão analítica, mas a inteligência humana, a faculdade de conhecimento que nós possuímos, ela é uma coisa central na antropologia islâmica, certo? Assim como nós tendemos a colocar mais ênfase na vontade, né? Nós achamos que o homem, como diz lá em Romanos 1, né? que o homem não quer reconhecer Deus, embora esteja vendo, e com isso o seu conhecimento da verdade regride. Quer dizer, isso são efeitos noéticos do pecado, né? É uma rebelião consciente contra Deus, não diria consciente, mas uma rebelião voluntária contra Deus, uma rebelião da vontade, que acaba tendo efeitos
sobre o nosso intelecto, ou seja, em decorrência de uma decisão prévia, de uma vontade rebelde, então nós emburrecemos, vamos dizer assim. Para o muçulmano é o contrário, né? Assim como para o iluminista, assim como para o humanista, assim como para os gregos antigos. Para os muçulmanos o homem é ignorante antes de ser mau. A faculdade central, a faculdade que precisa ser atacada em primeiro lugar para que o homem tenha uma boa relação com Deus é a faculdade cognitiva, é a inteligência, é a razão nesse sentido amplo. Então, com isso nós temos essa ideia de que o homem é, antes de tudo, fraco. Isso vai ter repercussões muito grandes na visão islâmica da política, na visão islâmica do direito. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Mas antes eu quero só chamar a atenção para um detalhe, né? O Kuyper, quando no capítulo Calvinismo e Ciência, ele faz aquela famosa distinção entre o cosmos normal e o cosmos anormal, né? A visão bíblica é baseada numa relação pactual, ou seja, justamente porque Deus colocou todo o mundo debaixo da autoridade do homem, mas uma autoridade delegada, uma autoridade que nós exercemos por mordomia. Então, tudo aquilo estava debaixo da nossa autoridade. E quando nós caímos, então tudo aquilo caiu junto. Os efeitos da queda se estendem por todo o universo, de um modo ou de outro. Então, o animal agora se rebela contra o homem, assim como o homem se rebela contra Deus. E infinitos outros desdobramentos. A própria morte entra no mundo. Isso não existe também no Alcorão. Embora o Alcorão seja muito claro em relação à doutrina da criação, né, e nesse sentido eles tendem a se opor, pelo menos os muçulmanos hoje tendem a se opor ao evolucionismo, por exemplo, tudo mais, mas não existe uma visão da queda, é uma criação sem queda, e portanto a redenção também é fortemente interpretada. Mas o fato é que, por estranho que pareça para nós, porque de fato o Islã tem uma penetração muito grande na cosmovisão do indivíduo, mas assim, pelo fato de que se considera que algumas coisas simplesmente não são afetadas, né, pela falta desse cosmos anormal de que o Kuyper falava, a falta de uma percepção de que toda a nossa vida está condicionada, no fim das contas, a questão de como nós vamos lidar com o nosso pecado. Então, em algumas coisas, o Islã tem uma visão muito próxima do que nós chamaríamos de uma visão mais secularizada, mais laica, né? E, por exemplo, a questão do casamento e do divórcio. O casamento não é visto no ambiente islâmico como uma coisa especificamente religiosa. Tanto que eles não têm problemas, assim, o divórcio no mundo islâmico é muito mais fácil do que em culturas cristãs. Acho que mesmo hoje, com tanta secularização, nós estamos chegando num padrão do que é o divórcio no islamismo, porque para eles o casamento não tem absolutamente nada de sagrado. Diga aí. Teve um artigo que eu vi recentemente em que fala, inclusive, que certas tradições sunitas admitem, por exemplo, o casamento com a duração especificada. Por exemplo, e isso, digamos assim, é como os muçulmanos, por exemplo, resolvem as suas questões sexuais aqui no Ocidente, quando não existe uma comunidade muçulmana posta, que o casamento é feito e ele tem uma duração temporal pré-definida, que pode ser de meses, anos a dias ou horas. Isso eu não sabia, não. E tem a ideia, por exemplo, muito estranha. Você ia falar da religião natural? Vou falar. Mas pode falar. Por exemplo, a ideia que o muçulmano, como ele mesmo disse, que ele não tem a ideia de queda, não tem. É que a religião natural do homem é o islamismo, por meio daquilo que eles chamam de fitra, que Deus teria puxado de Adão toda a sua descendência pelo umbigo e ter feito ela toda jurar a Shahada, que é a declaração de fé muçulmana. Quer dizer, todos os seres humanos nascidos são muçulmanos. Isso aí já não é uma coisa universal, não. Isso assim, até essa imagem é uma imagem, né, na verdade. Na verdade, os muçulmanos não tomam isso literalmente, porque eles não acreditam na pré-existência da alma, ou nada do tipo.
Mas de fato, assim, é uma imagem que transmite isso, né? Assim, de fato, eu achei interessante você falar porque eu não ia usar esse termo, religião natural. Mas, num certo sentido, é isso mesmo. Eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente como é que é essa visão dos muçulmanos na sua relação com a história, né? Mas de fato, assim, não existe uma ideia de um progresso da revelação. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas, de fato, é isso, assim, eles não... até aí, né, você está falando da questão da unidade. Né? Quer dizer, o Islã é a religião natural, no sentido de que é inerente ao homem, ela sai de todos os homens. Então, quando o cara está em outra religião, ele está numa situação de anormalidade, ou seja, que remete àquilo que eu falei, né? Assim, a rejeição fundamental da pluralidade. Claro que nós cristãos também dizemos que, num certo sentido, a situação do homem caído não é natural, mas é um sistema de categorias totalmente diferente, né? Nós não vamos dizer que é natural para o homem depravado ser cristão e que ele foi batizado antes de nascer, qualquer coisa do tipo. Mas claro que é só uma imagem, né? Mas realmente esse é um bom ponto. Mas eu falei sobre o negócio do divórcio, né? Mas também, assim, essa concepção islâmica da própria natureza do casamento, da própria relação entre homem e mulher, para além da questão do casamento e do divórcio, ela é deficiente. Notem que assim, a Bíblia descreve o casamento, né, em termos muito religiosos mesmo. Nós não endossamos a visão católica, né, do casamento como um sacramento e tal, mas aquilo nós entendemos que aquilo faz parte das estruturas fundamentais da criação, né? E a Bíblia, quando lá na criação de Adão e Eva, diz: se tornarão ambos uma só carne, né? Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Note que esse uma só carne já sugere justamente isso, é uma unidade e uma pluralidade, né? Os dois se tornando uma só carne, como três pessoas sendo um único Deus. Mas como eu disse que o Islã instintivamente rejeita toda a pluralidade, então a visão coletivista que eles têm, né, que o Francisco já mencionou, em muitas instâncias convive com um tremendo individualismo no que diz respeito à esfera da família. Essa ideia de uma complementaridade de homem e mulher sendo ambos igualmente humanos, mas que Deus os fez de um modo que eles precisem um do outro e que um complemente o outro, essa ideia não é instintiva para o muçulmano, simplesmente porque o Deus deles não é complementável, né? Ele é um ser absolutamente solitário e, consequentemente, o homem que se espelha nesse Deus se vê também como alguém, por princípio, solitário e autossuficiente. O homem muçulmano não sente que precisa da sua esposa no mesmo sentido que nós. E na medida em que chega a precisar, ele se ressente disso. E isso está por trás de um fundamento, digamos assim, psicológico, um fundamento espiritual, até no sentido mais profundo, de muito do modo como tradicionalmente o mundo islâmico lida com a questão das mulheres. Vamos dar uma pausa para pegar uma água.